Se Xi Jinping foi depurado, como os rumores querem que você acredite, quem está realmente controlando a China? Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. Quando criei o canal há mais de 10 anos, nunca pensei que tanta gente começaria canais no YouTube sobre a China. No meu tempo, a internet era só memes de gatos e vídeos engraçados. Agora tudo é sobre a China e vídeos sujos. O que posso dizer? Eu sou um criador de tendências. Mas vamos apenas dizer, nem toda análise da China é criada igual. Xi Jinping vai ser depurado em 14 dias, 52 minutos e 35 segundos. Isso é realmente muito bom. Talvez eu devesse usar isso. Mas, deixando de lado o clickbait sem remorso, há rumores persistentes de que Xi Jinping perdeu o poder e foi depurado e substituído. Algumas semanas atrás, fiz um episódio analisando esses rumores. Confira para ter um contexto em algum momento, mas você não precisa disso para este episódio. Basta saber que algumas pessoas acham que ela foi purgada. Esse é o primeiro filme de purgação que realmente quero ver. Achei interessante investigar como um ditador comunista conquista e mantém o poder. Não tentem isso em casa, crianças! Na verdade, tentem isso em casa e me contem nos comentários como foi. Então, o que eu devo olhar para entender se Xi realmente detém as rédeas do poder sobre o CCP? É quem controla, como é chamado na China, a caneta, a arma e o cabo da faca. Em outras palavras, quem controla a propaganda, o exército e a segurança interna. Essa é a vasta rede de polícia da China. Curiosidade: o Partido Comunista Chinês gasta mais com segurança interna do que com o exército, o que mostra que o Partido Comunista Chinês considera o povo chinês a maior ameaça ao seu poder. Então, como um ditador comunista, seu controle sobre o poder é firme se você controlar a caneta, a arma e o cabo da faca. É fácil ver por que controlar o exército e a segurança interna seria importante. Afinal, Mao Zedong disse que o poder político surge do cano de uma arma. Ele não era um homem bom. Mas a propaganda também é um aspecto crucial do controle, e entender isso é fundamental para entender a posição atual de Xi Jinping. Aqui está um bom exemplo. Após o desastroso grande salto adiante de Mao, que foi mais um avanço de 30 milhões de pessoas morrendo de fome, ele se encontrou politicamente marginalizado. Mas devido ao controle de Mao sobre o aparato de propaganda, ele conseguiu contornar o Partido Central e lançar a Revolução Cultural, que elevou Mao à divindade comunista, ao mesmo tempo que mergulhou a China em uma década de caos absoluto. E se você sabe algo sobre as inclinações de Mao, sabe que é o tipo de divindade Nurgle. A propaganda manteve sua importância após a morte de Mao. Seu sucessor foi Hua Guofeng. Se esse nome não lhe é familiar, é porque durou pouco tempo. Deng Xiaoping, apesar de ter sido depurado 3 vezes, rapidamente substituiu Hua como líder supremo da China, porque tinha a lealdade do exército e controlava a mídia estatal, onde promovia sua linha política. Agora deixe-me contar sobre um líder do Partido Comunista Chinês que não controlava a caneta, a arma, nem o cabo da faca, Hu Jintao. Ele sucedeu Jiang Zemin, que havia renunciado como chefe do Partido Comunista em 2002, mas Jiang ainda controlava a caneta, a arma e o cabo da faca, diretamente ou através de procuradores que ele promoveu. Na verdade, Jiang usou todos os 3 como alicerce de seu mandato, a perseguição ao Falun Gong. Ele não era um homem bom. Mas mesmo assim, embora Hu tenha sido o secretário-geral do partido por 10 anos, ele nunca teve muito controle real. Isso foi um problema para Xi Jinping quando ele chegou ao poder em 2012. Então, imediatamente Xi começou sua agora infame campanha anticorrupção. De acordo com este recente relatório da Inteligência Nacional dos Estados Unidos da América, nos anos subsequentes, a campanha investigou e considerou culpados quase 5 milhões de funcionários em todos os níveis de governo. E, surpreendentemente, muitos deles eram pessoas de Jiang Zemin. A Tsai iniciou atacando a segurança interna, expulsando altos funcionários de Jiang, como Zhou Yongkang.
Em 2016, Xi iniciou reformas militares amplas, promovendo seus aliados e afastando-os de Jiang. Mas o lado propagandista das coisas era uma questão diferente. Pessoal, ainda tem muito deste episódio, mas se você curte análises profundas sobre a China, inscreva-se no meu site Premium China Uncensored.tv. Lá você assiste episódios e transmissões ao vivo que não estão no YouTube. Se quiser apoiar o China Uncensored, assine por um valor equivalente a um pacote de café em chinauncensored.tv. Agora que Xi havia removido os aliados de Jiang das áreas militares e administrativas e colocado seus próprios aliados, restava lidar com o departamento de propaganda. A propaganda seguia sob supervisão de Jiang. Liu Yunshan, do Comitê Permanente do Politburo, e Liu Qibao, chefe do Departamento Central de Propaganda. Foi interessante como eles tentaram minar Xi. Eles não podiam criticar Xi abertamente na mídia estatal. Em 2016, eles fizeram isso. Ah, sim, a música Chiclete que me faz querer recriar aquela última cena do filme Pi. Então, se isso parece um pouco exagerado, esse era o ponto. Isso faz com que Xi pareça que está tentando iniciar um culto à personalidade. O que desde que Mao fez isso era proibido na China. Quero dizer, todos os líderes querem isso para si mesmos, mas eles têm que fingir que não querem. Então, a sutileza é o nome do jogo. Xi agiu rápido para encerrar a febre Xidada. Se até Xi Jinping acha você constrangedor, é sinal de que exagerou. Um ano depois, os dois já tinham saído e Xi colocou sua equipe nos cargos. Desde então, a propaganda chinesa não me fez querer dançar. Yao cha cho cha sita ta chayang ran. De qualquer forma, sobre o que eu estava falando? Certo, Xi Jinping agora tinha controle da caneta do partido. Rapaz, você podia ver que havia campanhas incessantes promovendo a ideologia pessoal de Xi, a humildemente nomeada Pensamento de Xi Jinping. Xi Jinping esteve muito presente na capa do Diário do Povo. O que aparentemente é apenas sutil o suficiente. Aparecer na primeira página do jornal? Ok, mas jingle cativante já é exagero. Parece um cara que controla a caneta, a arma e o cabo da faca do partido. Então por que as pessoas estão dizendo que ele foi depurado e está prestes a renunciar? Muito disso teve a ver com este artigo no Xinhua, controlado pelo Estado, do ano passado, em 2024, intitulado Xi Jinping, o Reformador. Tinha 10.000 caracteres de comprimento e supostamente era sobre todas as reformas desde que Xi chegou ao poder. Na verdade, era subversivo. Falava sobre como Xi estava, entre aspas, herdando e promovendo as políticas de reforma e abertura de Deng Xiaoping. Agora Xi tem feito tudo o que pode para se distanciar de Deng. Xi não é um herdeiro. Ele se considera um pioneiro ou quer ser visto assim. O artigo também enfatizou o autoritarismo e a ideologia de Xi e retratou isso como uma regressão da liberalização de Deng. A interpretação de muitos foi que as forças anti-Xi estavam usando a caneta do partido para expressar seu crescente descontentamento em relação ao líder central da China. E se esse fosse o caso, isso significaria que o controle de Xi sobre a caneta havia escorregado. Não é irritante quando você empresta uma caneta e não devolvem? E depois a usa para tentar te derrubar de forma sutil. Mas o problema com essa ideia é que, para todos os efeitos, Xi ainda tem seu povo em praticamente todas as posições de poder, incluindo na mídia. O que é muito mais provável é que quem escreveu e editou o artigo tinha o que é chamado de baixa consciência política. Comunistas geralmente carecem de autoconsciência, por isso muitos membros do partido são expurgados. Lembre-se, o comunismo chinês é tudo sobre o nível certo de sutileza, e isso é realmente fácil de errar. As pessoas que publicaram o artigo podem ter achado, por engano, que elogiavam Xi ao presumir que todos os líderes do partido, com sua visão perfeita para a China, são sempre internamente consistentes.
Não apenas uma maneira de quem está no comando mostrar que sim, eles são o novo cara no comando. Deng e Xi fazem parte de uma tradição de gloriosa liderança chinesa. Claro que eles estariam na mesma página. O comunismo é tão difícil que nunca foi realmente tentado. É assim que as pessoas são depuradas. E de fato, este artigo rapidamente desapareceu. Li Shuwei, chefe de propaganda de Xi, provavelmente não viu o artigo problemático porque todos estavam ocupados com as atividades de propaganda do terceiro plenário, importante reunião dos líderes comunistas da época. Quem escreveu o artigo talvez realmente ressentisse Xi. Mas isso seria algo pontual, porque depois deste fiasco, Li Shuwei parece ter apertado as coisas. Por isso não houve repetição desde então, e provavelmente também porque Li Shuwei não foi depurado. Segundo o Sino Insider, uma consultoria de risco especializada na elite política chinesa, se Xi tivesse realmente perdido o poder e houvesse um esforço para afastá-lo, haveria uma ação coordenada na mídia estatal e partidária para distanciar o CCP da política de Xi e promover outra linha. Isso não aconteceu. Xi continua forte em toda a mídia do partido. E não apenas lá. Em dezembro do ano passado, em uma reunião da Vida Democrática do Politburo sobre o estudo aprofundado e a implementação do pensamento de Xi Jinping, Xi comentou individualmente sobre cada observação dos membros do Politburo e ofereceu sua orientação. Não foi uma reunião de iguais. Eles tiveram que se submeter ao líder central do partido. Tantas pessoas se curvando, parecia até um grupo de apoio à escoliose. Se você prestou atenção, percebeu que nos últimos meses, muitos generais chineses, especialmente Miao Hua e Hou Weidong, aliados de Xi Jinping, foram depurados. Por quê? Bem, algumas pessoas afirmam que o alto general e vice-presidente da Comissão Militar Central, Zhang Youxia, é responsável pelas depurações porque supostamente agora ele está no controle do exército em vez de Xi e ele é apoiado pelos anciãos do partido. Tão suculento, muito picante, tipo um smoothie de jalapeno. O problema é que, pelo menos aparentemente, Zhang continua a elogiar Xi. Pensamento de Xi Jinping e Xi como núcleo. E nas transmissões da mídia estatal, lembre-se, a caneta do partido, ele sempre é mostrado diligentemente tomando notas ao lado de outros oficiais à margem, enquanto Xi está sempre na frente e no centro. Xi também deve sediar um grande desfile militar em setembro. Nada disso indica que Xi perdeu o controle do exército. Mas então, por que as purgas? Há explicações possíveis que não envolvem uma conspiração para derrubar Xi. A corrupção é generalizada no Partido Comunista Chinês, permitindo que Xi use a campanha anticorrupção como fachada para suas purgas políticas. Seu povo provavelmente é tão corrupto quanto os outros. Mas se eles forem pegos e Xi os tiver pessoalmente investigado, ele pode estar em uma posição onde ele tem que purgá-los. Ele pode sentir que eles não foram tão leais quanto pensava. Ser corrupto depois de assumir responsabilidade por eles? Como eles puderam ser pegos fazendo algo tão terrível? Então, aqui está o que eu ficaria de olho se fosse você. Primeiro, alguns estão dizendo que ela vai renunciar oficialmente este mês durante uma reunião anual dos principais líderes do partido. Se isso não acontecer, você pode desconsiderar muitos desses rumores. Se Xi realizar o desfile militar em setembro, é seguro supor que seu poder está bem consolidado. O grande teste será em 2027 no 21º Congresso do partido. Se Xi conseguir o que tecnicamente chamam de mais um mandato de 5 anos, Xi está numa boa situação. Claro, a China enfrenta várias crises atualmente e qualquer uma pode gerar grandes protestos ou tumultos. Mesmo sendo mais poderosa que a espada, a caneta ainda é só uma caneta, entende? Manifestantes com iPhones podem ser mais poderosos do que a caneta ou a espada. Isso poderia causar a queda de Xi Jinping e talvez até do Partido Comunista. Se você quer um mergulho profundo no que realmente acontece na China, acesse chinauncensored.tv e junte-se. Não encontrará isso em páginas aleatórias do YouTube. Você terá episódios aprofundados e transmissões ao vivo que não verá no YouTube.
E você ajudará o Tina Uncensored pelo valor de um café, já que o YouTube tenta nos prejudicar com desmonetização e desinscrições secretas. Obrigado por assistir. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Vejo você na próxima vez.